Pessoal, sejam bem-vindos ao Fluxo Code. Hoje nós iremos falar sobre estrutura de fluxos, dando continuidade ao assunto. Mais especificamente falando sobre loops, ou seja, estrutura de repetição. Hoje nós falaremos do comando for. Esse comando ele é um comando, ele basicamente repete uma determinada ação em um número específico de vezes, entendeu? Ele é bem limitado, mas nós iremos abordá-lo hoje para dar início nesse conteúdo, nessa parte de loops, entendeu? Nós falaremos de for, falaremos de while, do while. Então, para começar, nós começaremos com esse aqui. Então, basicamente, o for, ele vai fazer o quê? Ele pode repetir uma ação um número específico de vezes, ele pode percorrer um array, ou seja, uma coleção, e nós iremos fazer isso agora. O que nós vamos fazer aqui? Nós iremos agora criar uma lista, ou seja, nós iremos aqui criar uma lista, nós iremos criar uma lista, nós iremos criar um array, e como é que nós faremos isso? Para nós criarmos esse array, lembre-se que aqui no método main, lembre-se que aqui no main, nós temos aqui a string e ela tem esse colchetes. Esse colchete significa que essa string ela tem um array, ela tem uma coleção de strings que nós iremos colocar dentro dela. E o que o for vai fazer? Ele vai acessar essa coleção, ou seja, para nós fazermos essa aqui, para nós darmos início a essa coleção, nós temos que colocar string, temos que colocar aqui o colchetes, para indicar que isso aqui vai ser um array. Então, aqui, só aqui, nós já estamos indicando para o computador, para a máquina, que isso aqui vai ser um array. Então, nós temos que dar um nome para esse array, para essa string, entendeu? Nós vamos dar o nome aqui de frutas. Frutas. Vamos dar um sinal de igual, que ele é a atribuição aqui. Para nós criarmos essa lista, nós temos que colocar ela como é string entre chaves. Nós abrimos chaves, abrimos as aspas e nós colocamos o nome aqui. Por exemplo, nós vamos colocar o nome de maçã. Nós criamos o primeiro índice da nossa lista. O primeiro índice. Lembrando que na programação, aqui nós não trabalhamos com 1, 2, 3, 4. Nós começamos a contar desde o zero. É assim que a máquina entende. Então, o primeiro índice está na posição 0, que é o quê? Maçã. Então, aqui nós damos um espaço, colocamos o sinal de vírgula, e aí nós abrimos de novo aspas para podermos dar o segundo índice, que vai ser o quê? Vai ser, vamos botar aqui, banana. Damos um espaço, vírgula, e aqui nós colocamos o último aqui, que vai ser laranja. Pronto, nós terminamos aqui, damos o ponto e vírgula para encerrar, nós terminamos aqui o nosso array. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que acessar esse array, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Utilizando o comando for. Nós vamos dar aqui o for, dar espaço. Essa sugestão que ele manda é o modo moderno de você chamar esse array, entendeu? É o método moderno, mas nós vamos aqui aprender o tradicional e depois nós aprenderemos esse método moderno. Por quê? Porque é importante você ter o lecionamento de dois tipos, de dois modos que você pode utilizar para chamar esses arrays para cá, para acessar esses arrays, entendeu? Então nós vamos lá, nós abrimos aqui os parênteses, entendeu? Dentro dos parênteses, o que nós vamos dizer? Nós vamos colocar o int. Por que int? Porque ele vai acessar a lista por índices, ou seja, índice 1, índice 0, 1, 2. Então, o que acontece? Ele vai acessar números, então ele começa com um inteiro, vai começar pelo int, que vai ser atribuído o valor 0, ou seja, ele vai começar pelo número 0. Você coloca o ponto e vírgula para encerrar. Aqui você coloca o int novamente, você coloca o sinal de menos, ou seja, ele vai começar por 0. 0 é menor que frutas. Você chama o nome da variável string, você dá um ponto length, ou seja, por que nós colocamos? O que é esse length aqui? Length significa que enquanto ele não terminar de acessar todos os índices que contém dentro do array, todas
strings que estão dentro do array, todos esses valores, ele não terminará, entendeu? A caminhada dele. Então, basicamente, o length ele é para isso, ele é para indicar que enquanto ele não terminar essa ação, ele não parar de repetir, ele não vai encerrar a repetição. E aí você dá o ponto e vírgula para terminar, vírgula para encerrar, que ele vai iniciar aqui no índice e terminar no length. Após isso, você dá um espaço e coloca o índice, ou seja, que ele vai contar de 1 em 1, ou seja, você faz um incremento, a incrementação do índice. Ele vai seguir de 1 em 1, ele vai acessar 1 em 1, entendeu? Agora, aqui dentro do bloco, nós damos o system.out.print, chamamos o nome da variável, que é frutas, e para acessar esse índice, o que nós faremos? Como isso aqui é um array, é uma coleção, nós temos que colocar ele dentro de colchetes. Dentro do colchetes, nós abrimos colchetes e dentro dele nós colocamos o índice 1, ou seja, ele vai acessar essa lista. E aqui nós vamos ver aqui ele funcionando. Só aguardar um pouco que ele vai funcionar, ou seja, vejam, ele acessou maçã, banana e laranja, simples. Então, vocês agora sabem como funciona o array no método mais tradicional. Entendeu? Basicamente é isso. Ele acessa, se eu colocar aqui, por exemplo, o índice 0 e eu der aqui um run, ele vai acessar o que? Ele vai repetir por 3 vezes. Por quê? O que acontece? Aqui ele entende que ele tem que acessar todas as índices, entendeu? E se eu peço para ele acessar o índice 0, aqui no caso ele vai repetir a ação por 3 vezes. Então ele vai repetir esse índice que eu identifiquei como 0 por 3 vezes. Aí se eu quiser aqui dentro, mesmo dessa estrutura, se eu quiser acessar só maçã, então é uma questão de lógica. Se ele acessa isso aqui 3 vezes, ele encerra na laranja, ou seja, 0, 1, 2, ele encerra na posição 2, no índice 2. Então você adiciona o 2 aqui, mantém o 0 lá, que ele vai começar e terminar no último índice, mas a mensagem, a palavra, a string que vai ser impressa será maçã. Ou seja, como vocês podem ver, ele imprimiu a maçã. Então, pessoal, basicamente é isso. Aqui nós vamos voltar aqui ao que tem que ser. Ele acessou aqui tudinho, direitinho. E, bom, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos agora utilizar isso dentro de uma estrutura adicional e if else, entendeu? Um personagem, criar um nome para uma pessoa. Nós vamos agora criar um nome para uma pessoa. Ou seja, aqui, nós vamos usar string nome. String nome aqui, colocar aqui, por exemplo, Luna. Nós vamos colocar aqui Luna. Vamos criar uma personagem chamada Luna. Ou seja, essa Luna, ela vai fazer compras no supermercado. Para ela fazer compras no supermercado, o usuário ele tem que inserir o nome correto dela, Luna. Se ele não inserir o nome correto dela, então vai dar inválido, entendeu? Vai dar acesso inválido. Então, para ele fazer isso, ele vai ter que inserir dados no sistema. E para ele inserir, o que nós temos que fazer? Como nós fizemos na aula passada, nós temos que importar o scanner, entendeu? Nós temos aqui que importar, dar um import Java Scanner, ele já até recomenda para nós aqui. Aqui dentro do nosso main, nós vamos o que? Nós vamos aqui chamá-lo. Então, scanner igual a scanner igual a new scanner. E aqui, nós chamamos de scanner. Basicamente, aqui, o que nós vamos fazer aqui? A Luna, ela é o personagem que nós criamos, entendeu? E ela irá fazer compras na lógica, ela é uma pessoa, uma moça que irá fazer as compras no supermercado. E para que ela possa fazer isso, o que o usuário tem que digitar? O usuário tem que digitar o nome dela correto, ele terá que inserir o nome dela no sistema corretamente. Para isso, nós iremos aqui, não Ctrl+V aqui, nós iremos criar o system.out.print para ele digitar o nome. E abaixo nós iremos colocar a string resposta, ou seja, a resposta, de criar a variável resposta, será escaneada e passará para a próxima linha. Então aqui nós vamos criar aqui o if. E qual é a jogada aqui? Nós vamos chamar a resposta, ou seja, resposta aqui, resposta. Nós vamos dar um ponto e nós vamos fazer uma coisa aqui que ele já está até nos recomendando.
uma chamada do tipo booleano, é verdadeiro ou falso. O que que acontece aqui? O equalis, nós vamos dar aqui um equalis, entendeu? Equalis, você escreveu equalis, então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar no caps lock, colocar aqui a primeira letra maiúscula e escrever ignore. Depois letra maiúscula de novo, escrever case. Abrir parênteses. Por que isso? O equalis sozinho, se nós escrevêssemos só equalis aqui, ele basicamente, esse comando todo, equalis, ignore case, basicamente ele valida qualquer forma de escrita que seja idêntica à Luna. Ou seja, se ele escrever com a primeira letra maiúscula e o resto tudo... Se ele escrever com a primeira letra minúscula e o resto maiúsculo, que é uma forma estranha de escrita, não é o padrão, ele, mesmo assim, aceitaria como verdadeiro, entendeu? Como true. Então, ele habilitaria a entrada do dado, entendeu? E assim você conseguiria acessar todo o resto. Mas o que acontece? Se for só equalis, se não tiver o ignore case, ele é mais rígido. Você tem que escrever exatamente como está aqui. Luna, letra maiúscula e o resto minúsculo. Se você não escrever exatamente como está aqui, ele dá erro, entendeu? Ele não aceita. Então você dá um ponto, que é para concatenar, para chamar essa função de equalis, ignore case, abre parênteses, e dentro dela, o que que você vai fazer? Você vai chamar esse array, entendeu? Você vai fazer a chamada dele. Então você escreve frutas, abre colchetes, lembrando, vamos acessar o índice. E qual é o índice que a gente vai acessar? O índice, o quê? Nós podemos acessar o índice 0, nós iremos acessar aqui o índice 0. Ou seja, o índice aqui começará com 0. Você abre as chaves para criar o bloco if, entendeu? Após isso, você pode dar o seu comando para a impressão de tela, entendeu? O system.out.print. Aqui no caso, nós vamos escrever aqui, olá, eu sou a... Aqui nós já identificamos aqui, eu sou a... Aqui nós saímos das aspas, damos o sinal de mais e vamos chamar o nome. Dá o sinal de mais novamente, abre aspas novamente, dá um espaço e coloca: estou indo fazer compras. Estou indo fazer compras. Simples assim. Essa é a mensagem que ele irá exibir caso o usuário digite o nome correto. Tanto faz se ele digitar em maiúsculas misturado com minúsculas, esse comando que nós demos, equalis ignore case, ele habilita, entendeu? Se fosse só o equalis, ele seria mais rígido. Isso para você que vai se desenvolver um sistema mais rígido, que tem que ser exatamente como está registrado no sistema, então você coloca somente o equalis. Mas se você quer criar algo mais flexível, você acrescenta o ignore case, lembrando que tudo junto e com as primeiras letras maiúsculas. Esse é o estilo de escrita aqui no case. Então, dentro do if, nós vamos criar aquela estrutura de repetição for, aquele loop for. Então, vamos dar um for. Aqui, o que nós vamos fazer aqui? Como é que funciona o for? Como vocês já devem saber. Você abre aqui o parênteses, dentro dele nós vamos dar um int. Por que o int? Porque aqui o int ele vai acessar os índices dentro do array, que são aqui do array fruta. Ele vai acessar esses índices aqui. Então, cada índice desse é representado por um número. Então, aqui tem a posição 0, posição 1 e posição 2. Então, nós daremos um espaço aqui. Por isso que nós definimos como int, porque ele vai acessar inteiros, entendeu? E não strings. Então, aqui nós damos aqui 1, que é o índice, o i, que é o índice igual a 0, ponto e vírgula. Aí você chama o índice, você dá um sinal de menor, você chama o nome do seu array, que é frutas, e para que ele faça toda essa busca de início até o fim, nós demos um ponto length. Um ponto length. Deixa eu ver se eu escrevi aqui certo aqui.
frutas.length. Frutas.length. O que é esse length? Ele indica que o array vai começar aqui, ele vai começar a fazer essa busca aqui no início e irá até o final. Enquanto ele não terminar essa ação, ele não encerrará o loop, entendeu? Basicamente é isso. E aqui dentro que nós vamos dar aqui, após isso, nós daremos o ponto e vírgula e novamente adicionaremos o i, que é o índice, e o sinal de mais, ou seja, o incremento. Isso aqui é uma incrementação. Significa que ele vai de 1 em 1, ou seja, adicionando de 1 em 1, 1 mais 1. Então, após isso, nós abrimos aqui as chaves para criar o bloco for. E dentro do bloco for, nós vamos dar o system.out.print, aquele comando que nós já conhecemos, para poder inserir a mensagem na tela. System.out.print. Dentro dele, nós poderemos aqui escrever aqui uma mensagem ou apenas fazer o chamado desse nosso array, ou seja, frutas pelo índice i. Ou seja, ele vai acessar todos os índices dentro desse array. Aqui nós podemos aqui, nós iremos deixar aqui como está. E aqui em cima, nós colocamos a mensagem no if. Se nós colocássemos dentro do bloco for, ele iria repetir essa mensagem por 3 vezes. Percebam que aqui é o final do bloco for. Nós não colocaremos a condição adversa, ou seja, aqui é o if, e nós temos o else, que é o se não. Se não acontecer isso, se ele não digitar o dado correto, então ele irá colocar como inválido, acesso inválido. Então aqui é o final do bloco for. Nós não podemos colocar o else aqui, porque ele ainda estaria dentro do bloco if. O bloco if termina aqui embaixo. Vejam. Aí ele automaticamente indica o início do if e o final do if. Então dá um espaço, coloca o else. Você bota só o parênteses, abre parênteses. Você abre, na verdade, chaves aqui. Cria o bloco else e coloca aquele comando que você tem. System.out.print aqui. System.out.print aqui. Você coloca acesso inválido. Acesso negado. Pronto. O computador ele o sistema ajuda a gente. Então aqui, pessoal, o que nós faremos agora? Qual é o ponto aqui? Nós teremos que encerrar esse scanner, ou seja, nós temos que dar um scanner.close. Scanner.close. Para não dar conflito, para ele entender que o scanner está encerrando, entendeu? Vamos dar um run agora para ver como ficou nosso programa. Vamos digitar o nome Luna. Ele deu como acesso negado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ponto importante aqui, olha, que nós temos que nos atentar. Aqui nós fizemos o chamado aqui do array, entendeu? Mas não é o array que nós vamos acessar. Nós temos que acessar aqui a entrada do dado, entendeu? Essa resposta .qualiGnoreCase é para comparar a resposta à entrada de dados do usuário, ou seja, a resposta que ele vai dar, então isso vai analisar a resposta e não o array. O array já está aí, entendeu? Então nós temos que analisar a resposta. Então nós colocaremos aqui, o que nós colocaremos aqui? Nome. Nós não colocaremos aqui frutas. Frutas do índice, eles estão aqui dentro do nosso for. Nós temos que analisar esse bloco aqui, esse pequeno bloco aqui de resposta, até aqui é para analisar a resposta que o usuário vai dar. Então não tem porque nós não temos que colocar aqui o nome do array, entendeu? Só esse ponto que temos que nos atentar. Por isso que deu acesso negado. Agora nós iremos novamente testar. Luna. Vejam que deu certo, olha. Olá, eu sou a Luna e estou indo fazer compras. Agora se eu tentar de outro jeito, com uma letra minúscula e o resto tudo maiúsculo, dá certo do mesmo jeito. Se eu misturar maiúsculas e minúsculas, dá certo do mesmo jeito. Agora se eu colocar de trás para frente, né? A NOL. Acesso negado. Vejam que está tudo dentro dos conformes. Então, pessoal, basicamente é isso, entendeu?
O que nós temos que nos atentar é somente nos detalhes, entendeu? Nas nossas chamadas. Aqui nós colocamos aqui, anteriormente, nós colocamos para ele acessar o array, mas na verdade não era o array que a gente queria acessar, entendeu? É justamente receber e analisar a resposta dele. Se ela estivesse dentro do equals ignore case, então acesso liberado. Simples assim. Bom, então, para o vídeo de hoje é isso. Na próxima aula nós abordaremos a parte do while, do while,